Fala galera, beleza? Olha eu aqui de novo para falar de geometria plana com vocês. Um assunto muito importante e que cai bastante em prova. Mas antes de começar a aula, me admiro de ti, né? Tu ainda não te inscreveu no canal? Então te inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, beleza? Conto com vocês, hein? E vamos para a aula! Fala galera, geometria plana. Então, a primeira coisa que você precisa saber é o que é a geometria plana. Geometria plana nada mais é do que um ramo da matemática, parte da matemática, que estuda as figuras que não possuem volume. Aí vem a primeira dúvida, né? Que é figura que tem e quais são as figuras que não têm volume. Gente, ó, vou pegar um exemplo aqui do cotidiano. Você tem que o seu celular, todo celular, tem aquela famosa película, né, que é para não dar aquela quebrada, né, aquela arranhada. Essa película, ela é uma figura plana. E para você saber o que é o volume, então eu vou pegar outro objeto aqui, ó, um copo, um objeto geométrico, em que eu posso colocar um volume dentro dele. Então aí você tem uma diferença, né, que são figuras geométricas que possuem volume e figuras geométricas que não possuem volume. Tranquilo? Possuir volume tem que ser uma figura tridimensional. E não possuir volume uma figura bidimensional. Tudo bem? Foi o exemplo que deu para fazer, tá galera? Vamos lá então. E olha só que interessante, né? Geo significa terra e metria significa medida. Então a geometria nada mais é do que a medida da terra. E por incrível que pareça, galera, essa medida de terra foi fundamental para a construção da geometria. Podemos dizer também que a base da construção de todos os conceitos de geometria foi fundada, foi criada a partir de uma ideia de que a Terra era plana. Por isso a geometria plana. Vamos para os conceitos da geometria, tá? Gente, essa aula é conceitual e eu estou colocando aqui os conceitos mais importantes e mais relevantes para a gente poder dar continuidade ao assunto, tá? Então, o primeiro conceito é o ponto, beleza, galera? Ponto nada mais é do que uma determinada posição dentro de um espaço. É o ponto que determina a posição. Quando você envia a sua localização por algum aplicativo de mensagem, o que acontece? A sua localização ela é representada por um ponto dentro do GPS. Agora, o que é interessante, o ponto ele é um objeto que não possui dimensão, ele não tem nem comprimento, nem largura. Certo? O famoso objeto da dimensão zero. Tranquilo? Beleza. Agora o que é importante também você saber é que são representados por letras maiúsculas, tá? Então, se eu vou representar algum ponto, eu tenho que representar com letra maiúscula. Olha só, tá aqui um ponto, beleza? E eu coloco uma letra maiúscula para representar. Importante representar o ponto. Tranquilo? Beleza. Outro conceito fundamental da geometria plana é a reta, tá? Olha só, retas são linhas sem curvas, infinitas e formadas por pontos em uma dimensão. São representadas por letras minúsculas do nosso alfabeto. Beleza? Tranquilo. Olha só o exemplo, olha só o exemplo, olha só o exemplo. Então você tem aqui essa reta, lembrando que a reta ela precisa ser representada por uma letra, o que aqui, ó, letra minúscula, tá? Do nosso alfabeto. Então, eu representei essa reta pela letra Q. Outra coisa que é fundamental você saber é que a reta para a esquerda é infinita e para a direita também é infinita. Não é só esse pedaço aqui não, tá, galera? Vai embora, vai embora. Beleza? Tranquilo? Dando continuidade. Vamos lá. Conceitos da geometria. Aqui mais uma reta. Olha essa reta bacana. Coloquei a reta no Q, minúsculo. Outra reta chamada de reta T, minúsculo, tranquilo? Agora observe o seguinte, essa reta Q e essa reta T, elas têm um ponto em comum, elas estão se cruzando bem aqui, ó, certo? Elas têm o momento em que a reta Q se encontra com a reta T, certo? Quando elas se cruzam, quando elas se encontram, elas formam um ponto, tá aí o ponto, certo? E esse ponto tem que ser representado, vou chamar de ponto A. Quando isso acontece,
eu posso denominar essas retas como retas concorrentes. Tranquilo? Então, são retas concorrentes porque existe um ponto em comum entre elas. Olha aí, quando elas têm um ponto em comum, ou seja, elas se cruzam. Tranquilo? Então, é mais um conceito fundamental que muita gente se confunde e às vezes nem sabe, né, qual é o nome específico para essa determinada situação entre retas. Tranquilo, galera? Beleza? Vamos lá, continua. Conceitos de geometria. Agora eu tenho uma reta, tá, na vertical, que eu chamei de Q. Tenho uma reta na horizontal, por isso que chama-se linha do horizonte, horizontal, que eu estou chamando de T. Agora observe o seguinte, essas retas elas estão se cruzando num determinado ponto. Sim, verdade, professor. Agora, elas são concorrentes? Sim, a gente acabou de estudar agora, acabou, né? Que para ser concorrente, para que essas retas sejam concorrentes, elas têm que ter um ponto em comum. E de fato tem, está aqui o ponto, certo? Agora observa que a estrutura, né, dessas duas retas formam uma cruz. Quando isso acontecer, significa dizer que essas retas, elas formam entre elas, entre essa reta aqui e essa outra, um ângulo de 90 graus. Certo? E aí eu represento assim, ó, com esses quadradinhos. Vai formar um ângulo de 90 graus aqui na primeira, aqui na segunda, na terceira e na quarta. E geralmente em prova ou em livros vem um pontinho lá dentro. Tranquilo, galera? Então essa daí é a representação do quê? Do ângulo de 90 graus. Então quando você vê duas retas concorrentes em formato de cruz, certo? O ângulo formado entre elas é um ângulo de 90 graus. Perfeito? Também conhecido como que, ó, ângulo reto. Bacana? Beleza? Bacana. E quando isso acontece, galera, quando isso acontece, elas são chamadas de retas perpendiculares. São retas que quando se cruzam, formam um ângulo de 90 graus, chamado de ângulos retos. Beleza? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Continuando, galera, vamos lá então. Olha só. Temos aqui uma reta, que eu estou chamando essa reta de Q, mais outra reta que eu estou chamando essa reta de T. Observa que agora essas retas elas não se cruzam, elas não se tocam. Não existe um ponto em comum entre a reta Q e a reta T. Quando isso acontece, pessoal, essas retas são chamadas de retas paralelas. São retas que não possuem pontos em comum. Tranquilo? Beleza? Bacana. Continua. Vamos lá. Conceitos de geometria. Semi-reta. Muita calma nessa hora, viu, gente? Vamos começar primeiro pelo conceito de semi-reta. Semi-reta é a parte da reta que tem começo, mas não tem fim. Então, antes de estudar semi-reta, vamos só lembrar o que é uma reta, tá? Olha só. Está aqui uma reta. É uma reta, tem que representar letra minúscula T. Lembrando que a reta ela é infinita para a esquerda, ela é infinita para a direita. Então aqui você tem todas as características de uma reta, tá certo? Agora o que a definição de semi-reta diz para a gente? É a parte da reta. Opa, então não é toda a reta, é só uma parte. Beleza. Que tem começo, mas não tem fim. Gente, se é uma parte da reta que tem começo, eu preciso determinar esse começo. E para eu determinar esse começo, eu preciso de um ponto, de uma localização. Então, lógico que eu vou aí já colocar um ponto para determinar esse começo, tá? E se é um ponto, eu preciso representar, que eu estou chamando de ponto A. Agora, tudo que tiver à esquerda do ponto A, eu vou eliminar. Olha só o que vai ficar. Vai ficar só a reta para a direita, certo? Vou colocar o ponto de novo, que é o ponto A, que ele vai ser agora o meu começo, tá? Ele agora é o começo da reta. A reta não é mais infinita para a esquerda, tá? Agora ela tem um começo, beleza? Só que para a direita ela continua infinita. Por isso que ela diz o seguinte, ó, é a parte da reta que tem começo, mas não tem fim. Agora observe o seguinte, a reta de cima é bem maior do que a reta de baixo.
Então eu não posso dizer que a reta de baixo também é T. Eu vou dar um outro nome para ela, que eu vou chamar de H. Gente, então observa o seguinte, aqui embaixo ó, eu tenho uma reta que tem começo, mas não tem fim. Quando isso acontece, eu chamo essa reta de semi-reta. Semi-reta é a parte da reta que tem começo, mas não tem fim. Tranquilo, galera? Beleza? Ó, nós começamos com a definição e construímos a ideia. Agora vamos fazer o contrário. Vamos começar primeiro com a ideia para construir a definição. Temos aqui uma reta. Se é uma reta, precisa ter uma representação. Lembrando que uma reta é infinita para a esquerda, é infinita para a direita. Tranquilo? Muito bem. No exemplo anterior, nós usamos um ponto para dar o início. Aqui o ponto. Certo? Que eu vou chamar de ponto A. Mas agora, em vez de eu colocar um ponto, eu vou colocar dois. Quando eu coloco 2 pontos, eu não só coloco um início, como eu também coloco um final. Vamos tirar essa parte aí? Olha que interessante, ó. Tirei essa parte. No início, quem está? O ponto A. No final, quem está? O ponto B. Olha aí, olha que legal. Agora observa que do A para a esquerda não tem nada. Do B para a direita também não tem nada. Então significa dizer que essa reta ela é limitada. Ela tem um início e tem um fim. Quando isso acontece, galera, eu estou chamando esse pedacinho de segmento de reta. Então o que é um segmento de reta? É um pedaço de reta que contém começo e fim. Então observa que diferentemente do primeiro exemplo, que nós demos a definição e construímos a ideia, agora a gente construiu a ideia e dessa ideia a gente conseguiu chegar na definição. Tranquilo, galera? Beleza? Ótimo, legal. Vamos lá. Conceitos de geometria. Plano. O plano. Vamos lá. É uma superfície bidimensional, pois possui 2 dimensões, comprimento e largura. Né? Aquele exemplo aqui da película do celular, né? Que tem o comprimento, tem a largura. Então, isso aí produz o meu plano, certo? E são representados por letras do alfabeto grego, tá? Não se preocupa com isso aí, porque aí vai ter o alfa, né? O alfa, beta, gama. Mas, geralmente você não precisa identificar, já vem identificado em prova, tá bom? Não vai se preocupar com isso não. Vamos colocar aqui um exemplo de um plano do meu cotidiano que nada mais é a mesa do meu trabalho, tá? Lá na minha sala tem uma mesa. E essa mesa, a superfície aqui dela, ela é um plano, beleza? E pelo fato de ser um plano eu preciso identificar. Vou colocar aqui plano alfa, beleza? E por que essa mesa ela é bidimensional? Porque ela tem um comprimento e ela tem uma largura, certo? Beleza? Tranquilo, galera? Deu para visualizar o que é um plano, o que é superfície bidimensional? Muito bem. Se você está assistindo essa aula pelo celular, pelo computador, pela televisão, você está assistindo por um objeto que é plano, tá bom? Tranquilo? Tem comprimento e largura. Por isso que a sua TV é de tela plana. Tá bom, galera? Beleza. Continua, vamos lá. Conceitos de geometria. Área e perímetro. São cálculos realizados em uma superfície plana. Muito bem. O que é a área? A área é o tamanho da superfície do plano. Então, toda aquela parte da superfície lá da minha mesa, é que eu posso calcular essa área. Então, quando eu falo assim, qual o tamanho da mesa? É a mesma coisa do que eu falar qual a área da mesa, né? Qual a área da região da mesa. Tranquilo? Perímetro é a soma dos lados de uma figura geométrica. Aí você vai calcular qual é o tamanho, né, da margem dessa mesa, da borda da mesa. É o perímetro. Mas vamos ver isso aí de maneira prática. Vamos ver um exemplo de maneira prática não, né? Prática. Parece cebolinha. Vamos lá então. Olha só que legal. Então você observa que essa região azul é um plano, que eu estou chamando de beta. E essa região azul é justamente a área da figura plana. Certo? Então, quando eu falo vou calcular a área, eu estou calculando toda essa região pintada de azul. Tranquilo, galera? Área interna, ó, tudo interno.
Beleza? Agora, quando eu quero calcular as bordas, aí eu estou calculando o perímetro. Área interno, borda ou externo, perímetro. Tranquilo, galera? Beleza? Muito bem. Outra coisa que é importante você ficar ligado é que área é diferente de perímetro. Muito aluno confunde isso daí. Tá bom? Tranquilo? Então, se você gostou da aula, não esquece de se inscrever, mano. Dá essa força aí pro canal dando aquele like, tá? Ativa o sininho para receber as notificações. E se você quiser conhecer melhor o meu trabalho, o meu dia a dia, me segue lá no Instagram, @saulomática. E até a próxima aula. Fui!